Seja muito bem-vindo, meu. Opa, boa tarde, boa tarde. Ele não gosta de falar não, ele tá metendo filho, viu? É o mais novo. Por isso que esse entusiasmo todo, parabéns, viu? Cada dia melhor. A gente aprende a cada dia, a cada momento. Eu costumo dizer que a gente ensina de vez em quando, mas a gente aprende todos os dias. Não é isso mesmo? Muito legal estar aqui com vocês, vendo muito parceiros, amigos, clientes, amigos e parceiros, pessoas que eu já trabalhei lá atrás, no Bom Preço, no Walmart. E o bom é que a gente está passando o que uma grande empresa, que o Walmart, né, isso desde 95, foi quando ela chegou em São Paulo, a gente vem passando. Uma das coisas que a gente precisa sair daqui certo é o seguinte: precisamos olhar os números, precisamos olhar os dados. Nem essa sua palestra é diferente da palestra que você fez há um ano atrás? Pouquinha coisa. E o que mudou depende, foi o que vocês fizeram. Se a gente executou realmente algumas das coisas que a gente sempre bate na tecla, que é olhar os dados, eu tenho certeza que a gente evoluiu. Mas se essa é apenas mais uma palestra que a gente assistiu depois de mais um ano, e a gente vai ouvir falar quase que a mesma coisa, o que muda não é a palestra. O que muda é o que a gente faz pós-palestra. Porque assim, pessoal, não esperem que venha aqui alguém e vai falar algo para vocês da NASA. Algo que vocês nunca ouviram. Tudo que vai ser comentado aqui é tudo que já existe. Exatamente tudo. A diferença é quem faz e quem observa. Quem faz tem resultado. Outra coisa, só para eu entender quem está aqui com a gente. Levanta a mão aí, todo mundo que é líder, acima de encarregados e gerentes. Levanta a mão. Levanta a mão com vontade. Líder tem que estar com vontade. Isso. Perfeito. Agora levanta a mão aqui só quem é operacional, que trabalha no açougue, que trabalha como repositor, que trabalha como caixa, que é ADM. Só para eu entender para quem a gente está dando um recado aqui. Levanta a mão aí, a equipe operacional e administrativa. Levanta a mão com vontade. Levanta a mão. Pronto. Então, a gente está com a equipe mesclada. A gente tem líder e a gente tem operacional. Todos os líderes hoje já foi operacional um dia. E o líder hoje, que já chegou como líder, pode ter certeza que aquele que era operacional tem muito mais conteúdo e sabe realmente a dor da base. E é isso que a gente precisa entender. A gente vai estar lançando um livro agora, há 2 meses. O nome do livro é Os Números Falam e o Layout Vende. Os números falam e o layout vende. Ó, isso aqui eu fui informado lá atrás, viu, que eu precisava levantar o microfone. Está vendo como é a informação? E o outro livro é Fui Promovido e Agora. Muitas das vezes a gente promove as pessoas e quando ela chega no cargo atual, a gente quer que ela aprenda sozinho. A gente precisa fazer com que as pessoas que sejam promovidas, elas entendam que o que ela vai fazer dali em diante não é o que ela fazia antes. E a gente precisa ter formadores na loja. Todos aqui que levantaram a mão, que trabalhou no Walmart, sabem que quando você se torna um encarregado ou um líder, você tem outras tarefas, a rotina é outra. E a gente precisa fazer isso. Porque às vezes a gente promove errado e a gente acompanha errado. A gente diz, pô, eu promovi fulano, mas não está me dando um resultado. Mas o que você está fazendo? Qual é a metodologia dali em diante? Eu costumo dizer que jogar em uma segunda divisão é muito diferente de jogar na primeira. Então a gente tem que estar preparado para promover. A culpa não é de quem foi promovido. A culpa às vezes é nossa. E errar, a gente saber que está errando, tudo bem. Agora, como fazer isso? Como fazer com que o meu repositor, que era excelente, que ele seja um excelente encarregado? O que eu tenho que entregar a ele? O que é que ele tem que saber da agora em diante? Entendeu? A palestra de hoje é como o layout de gôndola pode vender mais. A gente pode começar falando o seguinte: eu entendo exatamente do que eu estou falando. Eu gosto de falar muito, fazer uma analogia com time de futebol. Tem algum flamenguista aí? Levanta a mão, por favor. Tem algum Bahia aí? Levanta a mão, por favor. Uma salva de palma aí para quem é Bahia e para quem não é também. Se eu perguntar hoje a um torcedor do Bahia quem é o técnico
ele vai saber, Rogério Ceni, se eu perguntar em que colocação, ele vai dizer que é o quarto colocado. Se eu perguntar a ele quem é que está no departamento médico, ele vai dizer que é Canu, que já vai saber. Mas, às vezes, a essa mesma pessoa eu pergunto quanto a loja dele vende. Ele não sabe. Eu pergunto a ele qual a meta de quebra dele do mês. Ele não sabe. Só que a culpa não é dele, muitas vezes. Ele segue o ritmo da loja. Se, de repente, o dono da loja não libera os números para os líderes, para os gerentes, ele não vai achar essa informação em lugar algum. Quando ele sabe que o Bahia hoje é o quarto colocado, que o goleiro do Bahia hoje é Marcos Felipe, que o Bahia está contratando um outro goleiro, é porque essas informações, elas são abertas para eles. Todas as informações têm que ser abertas dentro de sua loja. Como eu vou cobrar um repositor da seção de matinais se ele é bom ou ruim? Qual é a participação que tem que ter no meu corredor de matinais? No meu corredor de limpeza? Muitas das vezes, quando a gente faz layout, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: quanto vende esse corredor? Por melhor que seja o gerente, dificilmente ele sabe. Porque a gente criou a ideia de que gerente bom é o gerente operacional. Gerente bom é o que abastece quando precisa. Gerente bom é aquele que descarrega o caminhão quando precisa. Gerente bom é aquele que o menino pode folgar, que ele tira folga. Gerente bom é o que senta no caixa, é o que cobra o escanteio, o que cabeceia. Me desculpe. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2004, mas eu não era um gerente bom operacionalmente. Mas desde 2004 a gente entende de números, de dados. E é isso que vai fazer a diferença de vocês hoje. Se sair daqui, não sai o melhor cara que abastece loja possível. Saiba que vocês precisam entender quanto vende cada corredor, quanto representa cada produto, qual é o mix ideal para a sua loja. Porque quando a gente pergunta, me fale o nome de um repositor bom, sabe o que é que a gente imagina? É aquele que você pede para ele ir dia de domingo, ele vai, que você pede para ele descarregar o caminhão, ele vai, que você diz que você pode ficar até mais tarde, ele fica. Aí, aquele que só a seção dele representa 14% da venda da loja, a gente nem sabe. Que se a loja vende 1 milhão, eu tenho um repositor que ele sozinho vende 150 mil. Aí a gente bota na cabeça que o bom é o repositor de limpeza, que vende 4% da venda da nossa loja. Já vou dar uma dica aqui, ó. Vocês que têm repositor bom, procure saber qual é a seção de vocês que mais vende e coloque ele lá. Porque se ele é bom de verdade, ele vai otimizar melhor ainda a seção que mais desempenha de sua loja. Fica a dica aí. Neleaut, 25 anos de experiência, 18 anos trabalhado na rede Walmart. Já trabalhei em mais de 8 funções diferentes. Criador da Neleaut, hoje nós já fizemos mais de 700 supermercados em todo o Brasil. E isso faz com que a gente realmente pegue toda a diferença que tem na loja A, na loja B, na loja C, e a gente identifique que o problema de mix ele tem que ser analisado e estudado. Eu conheço dono de supermercado que ele abre uma loja hoje em Lauro de Freitas, ele abre uma outra em Corme de Farias e o mix é o mesmo. Dá certo? Dá. Hoje é difícil você dizer a um dono de mercado que ele que tem 8 lojas, 5 lojas, 6 lojas, que ele precisa melhorar. Eu tenho uma frase atrás de minha camisa que diz assim, ó, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Mas para vocês, gerentes que tem aqui, para você bater um papo com o seu CEO, com o dono da loja, você precisa ter informação. Você precisa ter dados. Não fale a ele de igual para igual. Fale com ele com relatório na mão. Porque você com relatório na mão, ele vai ser convencido de que o que você está falando está certo. Entrei em 92 como operador de caixa, em 95, 98. Foi o grande diferencial de eu ter entrado no supermercado, porque eu fui operador de CPD. Quando você trabalha como operador de CPD, você tem os dados na mão. Todos os relatórios para entregar aos gerentes, quem tira é o operador de CPD. Hoje a maioria de lojas de vocês tem o TI. Tem alguém do TI aí? Levanta a mão, por favor. Alguém trabalha no TI? Pronto. O TI só tira o relatório se o gerente pedir. O gerente não pede porque está muito ocupado, está fazendo muita coisa, ele fica sem ver os números. Vá uma ideia aí para vocês levarem para lá, para a loja. A partir de amanhã, você vai dizer ao seu TI que todo dia você quer o relatório de ABC de venda, o que vendeu ontem, quais são os itens que menos vende. E esse relatório tem que estar na mesa de vocês.
Muitos de vocês eu sei que são gerentes, mas não tem mesa. Muitos de vocês ficam até preocupados em estar na gerência e o dono da loja chegar e ver vocês na gerência. Porque gerente bom é o gerente que abastece. Ou vocês mudam isso, ou vocês sempre vão ser esse gerente que tem que ser operacional. Gerente bom é gerente que dá resultado. E você só dá resultado se você tiver informação. Você só dá resultado se você souber dos números. Fora isso, você é mais um. Beleza? Gerente geral, em 2008, de supermercado, eu tive a oportunidade de começar como caixa e ir até a última instância dentro de um supermercado. Só que quando você chega a ser gerente de loja, você não vira, você vem construindo. A promoção, eu costumo dizer que quem se demite e quem se promove são as pessoas. Um encarregado hoje, ele não é de ontem para hoje que o gestor decidiu transformar ele em encarregado. São as ações deles que fizeram ele a cada dia estar se aperfeiçoando. E nós, como os líderes, somos corresponsáveis pelo crescimento dos nossos liderados. Quando a gente aponta e diz assim, eu não tenho uma equipe boa, é a mesma coisa que a gente está dizendo, eu também não sou bom. Se eu fosse dar uma dica, o RH, quando contratasse, para mim, o gerente operacional tinha que estar junto. Se for contratar repositor, para mim, o gerente operacional tinha que estar junto com a contratação do repositor. Porque ele vai entender, o melhor momento de você demitir uma pessoa é na contratação. Porque depois fica fácil para a gente. Porra, botaram um cara ruim para caramba para mim. A gente sai achando os defeitos, né? Então, assim, RH, chama o gerente na hora de dizer quem vai ser a pessoa que vai trabalhar com ele. Que ele vai se sentir corresponsável e responsável pelo crescimento daquela pessoa. Essa foto, todo mundo já sabe, eu tive nos Estados Unidos isso em 2004. Como eu disse, eu fui selecionado. Silvio está aí? Silvio do Walmart, cadê Silvio? Estava aqui há pouco. Ali, Silvio, trabalhou com a gente também no Walmart, foi para os Estados Unidos. O Walmart, ele escolhia um funcionário de cada loja, depois virou loja Pá, depois virou loja Imp e levava para os Estados Unidos. Era para conhecer o Mickey? Não. Era para você saber a identidade do Walmart. Era para você pegar todas as informações e você transformar essa metodologia aqui no Brasil. A gente precisava estar antenado no mundo. A gente precisa saber assim, o que estão fazendo para melhorar as vendas, o que estão fazendo para melhorar o layout de cada loja. O que minha loja está precisando melhorar. Eu encontrei um cliente agora há pouco, ele falou exatamente isso, Ney. Estou fazendo um investimento, estou comprando a melhor prateleira que tem lá e em breve você vai estar lá fazendo layout. Cara, a gente já tem o melhor equipamento. É acessível. Mas a pergunta é, não adianta você trocar o melhor equipamento, nem layout ir lá, fazer, se a gente não trabalha o interno. Se a gente não vê quem é o nosso melhor repositor para que ele se torne melhor ainda. Eu canso de ir em loja hoje e daqui a 2 anos eu ir lá, o repositor era nota 7, ele continua sendo nota 7. A gente precisa fazer com que o cara saia de nota 7 e ele vire nota 8. E o que é que a gente faz? Qual é o nosso planejamento? Mundo de Muricy, cada um cuide de si, ou a gente, como líder, tem obrigação e a gente tem que ter uma metodologia de colocar alguém em nosso lugar. Porque para você ser promovido, você precisa promover alguém para que fique em seu lugar. Ou vocês são raízes? A gente precisa fazer com que as pessoas evoluam. A oportunidade que você teve, alguém lhe deu um caminho, ou não. Mas é obrigação sua dar um caminho a quem está chegando. Beleza? Se você me conheceu um ano atrás, eu gosto muito dessa frase, só que quem veio o ano passado não é a mesma foto. Isso aqui a gente hoje tem um podcast, a gente chama de Neycast. Inclusive, Joãozinho da Rede Mix, está todo mundo convidado. Pessoal, a gente vai estar sempre papo de supermercado, isso está no YouTube. A gente vai estar falando sobre supermercados. Sobre o que fez cada dono de supermercado chegar até onde ele está. Qual é a maior dificuldade dele? Querem saber qual é a maior dificuldade que os donos de supermercado dizem? Eu não faço mais loja porque eu não tenho equipe preparada. Aí eu pergunto, e o que a gente está fazendo para mudar isso? Porque é corresponsabilidade nossa. A gente precisa saber que a gente está nesse mesmo barco e nós somos líderes e os líderes é quem trabalha esse espaço. Como o supermercado começou? O supermercado começou em 1930, nós estava falando aqui de time de futebol, mas bora entender um pouco onde a gente trabalha, o que a gente faz. Como é que eu digo hoje ao meu filho o que é um supermercado?
O que eu faço em um supermercado? Quando uma pessoa tira o curso superior, o lugar que ela pensa em não ir, pode ter certeza que é supermercado. Supermercado, minha esposa trabalhava, ela era operadora de máquina, trabalhou em uma grande indústria, e lá era o seguinte, você só operava a máquina se você tivesse habilitação para isso. Supermercado bora ver se dá certo. Diz que é um laboratório. Supermercado a gente tira de um lugar, bota no outro e diz assim, bora ver se dá certo. Ele já trabalhou ali, não deu certo, trabalhou aqui, bora ver. Então, supermercado é o único lugar que as pessoas saem da escola, saem de qualquer lugar, não precisa ter experiência, a gente coloca no supermercado. É o lugar que mais dá oportunidade. É o lugar onde quem tem o 2º grau vira gerente. Ou até nem tem. Só que aí vem uma sacada que vocês precisam saber. Para a gente promover para gerente, para dar o dado a alguém de gerente, eu digo isso, lojas que vendem 1 milhão, lojas que têm 600 metros, 1.000 metros, às vezes dá o cargo de gerentes e, na verdade, eles são tomadores de conta. Qual a diferença hoje de um gerente e um tomador de conta? Tomador de conta é o cara que eu tenho confiança. É o cara que abre loja, que fecha loja. Mas pergunte a ele qual é a meta da venda do mês. Tomador de conta sabe, sim ou não? Não. Porque a gente já promoveu um cara que eu confio, é um cara que sempre esteve comigo, para hoje ele abrir e fechar a minha loja, mas eu dou o cargo a ele como gerente. Só que dali em diante, eu não treino mais ele como gerente. Eu não digo a ele qual o caminho ele tem que seguir, qual é a meta dele semestral, trimestral, anual. Eu não digo a ele quanto cada setor daquele vende. Poucos de vocês sabem, eu vou mostrar aqui, que vocês, às vezes, gerente de 20, donos de loja de 20 anos, quando eu digo assim, 50% do que você tem na loja vende menos que 7 unidades. As pessoas se surpreendem. Então, assim, como um dono de loja, pelo fato de ele ter 20 anos, não significa que o cara tem 20 anos de loja, significa que ele tem a capacitação de treinar todos os gerentes de loja. E aí existe uma metodologia, a gente precisa entender que se a gente quiser evoluir, a gente tem que ir em busca disso. Supermercado em 1930 foi o King Cooler, depois saiu o Sirva-se. Por que esse nome Sirva-se em São Paulo? Observe que para a gente sair dos Estados Unidos até ter a primeira loja onde o cliente mesmo se serviam, levaram 23 anos. Então, de 1950, como é que nós estamos em 2025? Estamos com 91 mil supermercados. Vocês vão ouvir falar muito no Mix Mateus. Está chegando pelas beiradas. O Mix Mateus hoje, ele trabalha exatamente, primeiro, formando as pessoas para depois tomar conta da loja dele. Os dados são o novo petróleo do mundo. O que é que eu quero dizer? Dados, informação, é a matéria-prima de você tomar qualquer solução. Como é que eu decido em minha própria loja que eu vou tirar a prateleira A, vou botar para B? A pergunta é, baseado em quê? Baseado em que eu vou fazer o layout de minha loja? Baseado em que eu acho que esse setor aqui é bebidas, mas se fosse perfumaria seria melhor? Qual a minha base para fazer essa mudança? Eu olhei o quê? Quando eu digo ali, os dados são o petróleo, é o novo petróleo, a gente precisa entender o tamanho dessa informação. Para eu mudar algo, eu preciso saber o porquê eu tenho que mudar. Eu já preciso prever. E eu só faço isso se eu tiver informação, se eu acompanhar. Independente do sistema de vocês, vocês não utilizam 5% do que ele pode lhe oferecer. E isso é um grande erro. Não existe fazer gestão se não olhar os números. Não existe fazer gestão se não olhar os dados. A gente precisa chegar para o corredor ali de matinais e entender. Eu vou sair agora, André está aí? Cadê André? André ali do Hiperideal. Faz um layout muito bom, bate recorde. Esse menino muda o layout, quando eu chego lá já mudou. Sensacional o trabalho que é feito lá no Hiperideal. E você vê que tudo se conversa. Fórmula não é leite. Fórmula não é para estar andando fórmula junto com leite em pó ou leite líquido. Quem compra fórmula é o mesmo cliente que vai comprar Mucilon, Nutrilon.
Então, a fórmula tem que estar na linha de matinais, não pode estar envolvendo com leite. Muitas das lojas de vocês, é o que eu vou falar aqui. O leite líquido, o leite em pó vende mais do que o leite líquido 70% a mais. Financeiramente. Quando você vai olhar quantitativamente, o leite líquido sai mais. Só que para cada 5 leites que você vende um leite pó de 800, leite ninho. Então, você com essa informação, a pergunta é, como eu vou colocar a minha seção? Quem vem primeiro no fluxo do cliente? O fluxo do cliente é daqui para lá. O que eu coloco primeiro, leite líquido ou leite em pó? Leite em pó. Porque tem um valor agregado maior, ele financeiramente me dá um bom resultado, e o leite líquido eu vendo ele mais de forma quantitativa. Eu vendo ele, mas significa que cada cliente que entrar no meu corredor de matinais, ele vai buscar leite líquido. E se ele for buscar leite líquido e eu coloco o leite líquido logo aqui, na primeira sessão, eu estou dizendo a ele, pegue aqui e volte. Então, tudo isso, quando a gente faz o layout, eu sei que muitos de vocês me acompanham, aí vê lá, pensa assim, pô, o layout é mais um layout bonitinho. Não é bonito. Se a gente fizer a mudança de um layout e não tiver um aumento de venda significativo, a gente errou em algum lugar. Porque você mudar para ter a mesma coisa, não mudasse. A gente precisa mudar para primeiro acompanhar e ver qual é o resultado dessa mudança que eu fiz. Né? Hoje eu posso dizer a vocês, se o leite líquido hoje, em São Paulo, por exemplo, só vende leite líquido, não vende leite em pó. Mas aí eu faço lojas em São Paulo que, pelo fato de não vender leite em pó, ele pega o leite em pó e bota embaixo. Eu digo, o leite em pó aqui já é morto e a gente está matando mais ainda. Então, todo o layout que a gente faz, ele é trabalhado em cima de dados, em cima de números. Hoje, a gente tem uma equipe muito... Teófanes, está aí? Teófanes? Teófanes é nosso analista de dados. É uma pessoa que tomava conta de um faturamento mais de 2 bilhões só de análise de dados. É uma pessoa que estava acostumado muito a fazer reunião com diretores de supermercado. Hoje, ele faz um trabalho voltado para o layout. Além de ele ter a empresa dele voltada para o ajuste mix, e hoje um dos grandes problemas que a gente encontra é que a gente não olha os dados. A gente investe em equipamento, a gente investe em tudo, esquece de investir em informação. A gente tem o melhor sistema possível, porém o nosso sistema falta alguém para ler. Não adianta você investir em espaço físico se não investir em pessoas, se não investir em treinamento, se não investir em alguém que tira o relatório todo dia sim, dia também. Um dos grandes erros hoje dos donos de supermercado é que a gente veio da mercearia. Nós somos merceeiro. É aquele cara que trabalhou na mercearia, que era repositor de algum produto, de alguma seção da mercearia, virou encarregado e hoje é gerente. Quando você diz a ele assim, você foi no açougue hoje? Ele diz, não. O açougue... Tem algum açougueiro aqui, pessoal? Levanta a mão. Então, pronto. Então, eu posso falar. A gente entrega... É que açougueiro é bravo, né? Você tem que ir. Ó, o açougueiro ali, ó. Patroa, me desculpe aí, viu? O açougue não pode estar na mão do açougueiro. O açougue hoje representa, em média, 25% da venda da loja de vocês. Se eu estou falando em uma loja aqui de 3 milhões, eu estou falando de 750 mil. Eu estou falando em 750 mil, quem toma conta do meu açougue é o açougueiro. Porque o meu gerente não entra lá. E alguns gerentes que entram, eu pergunto a ele, você percebeu que a vassoura que estava lá era de cabo de madeira? Ele não. Eu digo, então você passeia lá. Porque para a gente entrar no açougue, a gente tem que ir com checklist. A gente tem que saber exatamente o que é que a gente tem que fazer no açougue. E o açougueiro tem que olhar para vocês assim, ver meu supervisor. Beleza? Os dados, a matéria-prima das decisões. Pessoal, o que o mundo está fazendo hoje? O que o mundo está fazendo? Será que é só o Brasil? Será que é só a gente que está aqui, que está buscando informação? Não. Mas e o que o mundo está fazendo? Não sei se vocês estão vendo daí, mas eu vou falar para o quê? O Walmart, ele reorganiza semanalmente, a gente chama de hot point, que é pontos quentes. E hoje tem muitos de vocês já copiando. Toda entrada de loja, você vai ver do lado direito, onde tem um corrimão, vários produtos promocionais. E isso é uma estratégia do Walmart desde muito tempo atrás. E hoje isso funciona assim, porque dá a sensação ao cliente de que a loja, à medida que ele for entrando, ele já vai ver coisa com preço atrativo. Então, isso é uma metodologia, é um método do Walmart.
Eu estou falando de uma loja que tem 10.500 lojas em todo o mundo e está em mais de 20 países. Aqui eu tenho uma outra loja que se chama Costco. Ele chama de layout em padrão caça-tesouro. O que é isso, pessoal? Não tem loja certa ou loja errada. Existe estratégia para essa loja. Qual estratégia que eu estou utilizando? Por que eu utilizo essa estratégia? Pronto, é seguir a estratégia e confiar nela e ir para cima. Que essa Costco aqui, ela vai de encontro a tudo que eu garanto que vocês fazem. É uma loja, mas a gente tem que levar em conta que estão em 14 países. Eles chamam de caça-tesouro, que é colocar, você entra na loja, pela seção de matinais, lá no meio, você tem uma exposição de pneus. Você tem uma exposição de pneus. Mais lá na frente, você tem uma exposição de toalhas. Então, isso é uma metodologia dessa loja, dá certo para elas. Agora sim, não tem loja com menos de 1.000 metros quadrados. Então, são lojas maiores que utilizam disso, porque ela entende que é whole housing, que significa para a casa inteira. É uma espécie de Ferreira da Costa com um supermercado. Mais ou menos isso. E o Lidl, ele tem um layout sensoriais com cheiros. Eles fazem esse investimento, eles estão em 32 países e eu estou falando de 12.000 lojas. Tem mais lojas do que o Walmart. E o Pão de Açúcar, hoje ele está trabalhando com Analytics. Significa que é aquele sensor. Você com o sensor ele já sabe qual é o ponto quente, qual é o ponto frio. Se vocês hoje gostam de futebol, você quando vê lá, quando termina o primeiro tempo, mostra lá qual foi o mapa de calor. Por onde o jogador mais passou, por onde mais atacou, por onde mais se defendeu. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Existem grandes investimentos na tecnologia. Mas o nosso papel é investir nas pessoas. O nosso papel é fazer aquilo que a gente já sabe para o outro. Eu estou aqui nesse momento agora porque eu tenho 5 líderes, eu tenho 5 encarregados que estão em lugares diferentes fazendo trabalho. E a gente precisa formar as pessoas para elas ficarem no nosso lugar. Às vezes o gerente ele se acha tão bom. Você pergunta ele assim, você tirou férias? Ele, eu não posso tirar férias. Se eu tirar férias aqui, isso para mim é um tiro no pé. Se você tem um gerente que a loja depende dele 100% e ele se sente assim, a gente precisa intervir. A gente precisa dizer a ele que ele precisa passar as informações e que ele precisa ser promovido. QAP. Pronto. Para ali? Pronto. Eu gosto de falar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, o que está... Se você está aqui é porque quer evoluir, mas eu costumo dizer o seguinte, o que está por trás das gôndolas? O que a gente precisa entender? O cliente, quando vai na loja, ele vai buscar o quê? Como é que eu estou na loja preparado para atender ele? Quando a gente bota uma ponta dessa aqui, o que é que ela está informando? A partir do momento eu sou vizinho de sua loja, sou vizinho, e eu recebo lá a gente chama de ou lista de transmissão ou um encarte. Só que essa lista de transmissão ou encarte ele vai estar me falando muito do Leite Ninho de 800. O que vai me fazer eu sair de minha casa para ir na sua é o Leite Ninho de 800, porque está com pressão. Só que se eu não souber dessas informações aqui, ó, que 60% da decisão de compra que o cliente toma é a partir do momento que ele está na loja. Ninguém sai para um supermercado e compra exatamente o que ele queria comprar. Ele decide comprar vários produtos ali enquanto ele está na loja. A pergunta é, eu já sei disso, Ney. Beleza, mas o pior não é quando a gente sabe disso, é o que a gente faz com isso. Se eu tenho um cliente que vai buscar o leite em pó, se eu botar aquele achocolatado ali, qual a probabilidade do cliente levar esse achocolatado? Se for mínima, já é maior caso não tivesse achocolatado. A gente precisa entender que 80% dos shoppers compra por impulso. A gente precisa entender que o olhar humano percorre em dizer da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tudo que a gente lê, se vocês pegarem um caderno aí e abrir agora, você vai ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso não foi o supermercadista que inventou. Então a gente tem que ter essa informação. A pergunta de novo é, o que eu faço com a informação que eu tenho? Muitas da lógica dizem, isso eu já sei. Eu digo, é pior ainda, porque não está fazendo. Quando o cara sabe e não faz, é pior do que, pô, eu não sabia disso. Então, assim, claro que os produtos que estão na altura dos olhos do cliente, ele tem a probabilidade de vender mais. Júnior, passa aí.
Então, isso aqui, ó, muitos de vocês vão conhecer essa loja. É uma loja de 3.000 metros quadrados. Tem alguém do atacarejo aqui? Levanta a mão. Pronto, então posso falar. Aqui é uma loja que a gente fez com base para a gente ter uma ideia como é o desenho hoje. Observe que 80% do meu espaço físico é mercearia. Se eu trabalho com 80% do meu espaço físico sendo mercearia, eu vou ser bom em preço. Eu não vou ser bom em atendimento. Eu não vou ser bom em serviço. Porque quem dá serviço hoje ao cliente são os perecíveis. Se eu tenho uns perecíveis, que 50% dos meus perecíveis vêm de 50% da venda da minha loja, hoje eu posso ter uma loja que eu posso fazer um desenho melhor, explorando melhor perecíveis. Dentro do perecíveis, lembra aquilo, pessoal, que eu falei, cada corredor tem um percentual de venda. Se eu sei que minhas bebidas aí, ó, esse número é real, viu? Aqui é uma loja que o pessoal da loja me liberou, é uma loja que fica no Espírito Santo. Bebidas dele representa 12,6. Eu quero que vocês saiam daqui prestando atenção muito nessa seção aqui, ó. Perfumaria. Observe como são a perfumaria de vocês. Eu já posso adiantar para vocês o seguinte: 20% a 30% dos seus SKUs, dos seus produtos, e aí, Getúlio, estão na perfumaria. Se você tem 10.000 itens, quase que 3.000 itens estão na perfumaria. E a gente bota na cabeça que diz assim, é porque o cliente aqui, ele acha tudo. O cliente gosta de vir em minha loja, Ney, porque ele diz que aqui ele acha tudo. A má notícia que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: ele diz que acha tudo, mas ele não compra tudo. Não se envolva com isso. Produto bom é produto que vende, é produto que passa no caixa. Enquanto aquele produto lá, mas a mais disso aqui, não passou no caixa, não serve de nada. Está ocupando espaço. Então, quando a gente começa a olhar os setores por dentro, a gente vai ver. Lembra que meu melhor repositor hoje é de limpeza? Eu tenho meu melhor repositor, que representa 3% da venda de minha loja. E eu tenho um repositor que eu nem olho tanto, ele está tomando conta de 14% da venda de minha loja. É importante eu ter os dados, sim ou não? Sim ou não? Mas eu sou um gerente hoje meio tomador de conta. Tenho 50% de culpa nisso, mas meu gerente, o meu CEO, ou meu gestor, tem os outros 50%. E o que eu preciso fazer para ter essas informações? Eu vou fazer. Porque senão não evolui. Isso aqui é só para mapear para vocês que 50% da venda da loja tem que ser perecíveis. O cliente que vai atrás de vocês por preço, eles lhe deixam pelo mesmo motivo. E ninguém está aqui para combater preço com atacado. Salvador, Lauro de Freitas, é a loja que tem mais atacado por metro quadrado do Brasil. Se eu botar uma loja lá para eu querer bater de frente com a mercearia, pau. Eu tenho que entender onde é que eu estou colocando minha loja e qual vai ser a metodologia de eu colocar essa loja lá. Por que eu vou estar colocando essa loja lá? Isso tudo é informação. Quer P, Júnior? Pronto. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Aumenta o som aí, Júnior, por favor. Porque é tudo bonitinho a gente ver um vídeo desse. Mas a gente não sabe que até chegar esse vídeo, a gente tem informação. Beleza? É o próximo. Pronto. Corredor de centro, onde eu tenho 6 pontas de gôndolas. Por que colocar nessas pontas de gôndolas? Provavelmente aí eu vou colocar 12 produtos. Dá uma olhadinha. Faltam 4 dias para a loja inaugurar. Sabe qual corredor eu estou? Estou no corredor de matinagem. Então eu tenho ali leite em pó, leite líquido, eu tenho a linha de café, do outro lado eu tenho sobremesa. E aí? Falta muito que nada, está tudo no controle. Dá uma olhadinha como ficou. Observe que tem um leite líquido ali, em cima eu tenho logo cereal. Eu estou pegando a carona do cliente que vai comprar leite líquido. Se eu pegar esse cereal e botar em qualquer outro lugar, ele vai vender menos do que ali. Então, quando você arma uma loja mais ou menos nesse sentido, significa que você já olhou os números, já olhou os dados dela. E a gente precisa
fazer com que a loja ela esteja realmente tudo dentro do que a gente viu daquela loja. Aqui é uma outra loja que a gente também está fazendo. Pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Tudo que está sendo colocado aí não pode ser, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Primeiro o seguinte, se eu colocar hoje determinado produto que eu negociei, sozinho ela vai me dar mais espaço ou não do que se eu colocar ela com outro produto. Um exemplo, eu estou falando do leite líquido com cereal, eu estou falando aqui do leite líquido com achocolatado, eu estou falando do leite líquido com café. A informação que eu dei para vocês lá atrás, 50% dos produtos que vende em nossa loja, 50% dos SKU que tem em nossa loja vende menos que 7 unidades no mês. Eu tenho 8.000 SKU. Pronto, de cara eu digo, você tem 4.000 SKU que vende menos que 7 unidades no mês. Pô, eu não sabia. Pois é, mais uma oportunidade de você olhar o relatório de vocês. Porque essa informação só tem quem busca. Senão, às vezes, a gente diz que está com caixa inchado, não vê onde é que está o dinheiro, mas seu dinheiro está todo na loja, com produto comprado de forma equivocada. E a gente precisa evoluir. O que eu falei da perfumaria, a perfumaria é a seção que mais possui SKU, e olhe lá, 7% do que tem na perfumaria vende mais que 80% da seção toda. De novo, se não ficou claro. 7% dos itens que eu tenho na perfumaria representam 80% da minha seção toda de perfumaria. Significa que eu posso dizer aqui e contar rapidamente. O que você vende na perfumaria porque assim, higiene pessoal pertence à perfumaria. O que você vende na perfumaria é papel higiênico, sabonete, creme dental e alguns shampoos. Eu não sei porque vocês têm shampoo de bambu, creme de não sei o que lá. Dá uma olhadinha que às vezes muitos desses daí você vende uma unidade no mês. Mas você pergunta para o cara e diz, oxi, isso vende igual água. E o vendedor é bom, que o vendedor faz você comprar aquilo que ele confia. Um bom perecíveis hoje representa 50%. Essa ideia de um bom perecível representa 50% é top. 10.000 itens, beleza. Se eu tenho 20% no perfumaria, no perecíveis, eu tenho 2.000 itens no perecíveis. Representa 50% da venda de minha loja. Entre 10% a 20% do que eu tenho no perecíveis é responsável por 50% de toda a venda de minha loja. E eu tenho um encarregado que não vai no açougue, eu tenho um encarregado que não vai no horti, eu tenho um encarregado que é frente de loja e mercearia, está preocupado em vender cerveja. Ele gosta de volume. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que o cliente foi comprar, não foi a gente que vendeu. O cliente já foi comprar. Desafio é vender aquilo que a gente precisa vender. Um rodinho de pia, né? Uma naftalina, todos os produtos, torrada. Aí é o desafio do gestor. Vender o que o cliente não foi comprar. Outros números. Quem é o cliente que sustenta mais a loja? Carrinho cheio ou cestinha? 80% de todos os clientes que passam em sua loja, eles estão com a cestinha com menos de 12 itens. Mas sabe qual é o cliente que a gente aborda e diz assim, senhor, faltou alguma coisa? Se eu for bem atendido, um minutinho que eu vou abrir um caixa para você. É o cliente do carrinho, que só vai voltar em sua loja um mês depois. Mas aquele cliente que está lá todos os dias, a gente chama pelo nome, a fila está grande, a gente deixa lá. Diz assim, você vem aqui todo dia porque você quer. Então, quando a gente começar a olhar para esse cliente aqui, em vez de ele levar 12, ele levar 13, eu estou fazendo 80% dos clientes que passam em minha loja levar um produto a mais. R$5 a mais. Você entende como a informação é um petróleo? Você entende que o layout é o maior vendedor mudo do supermercado? Que é vendedor mudo, Ney? É aquele que olha para um lado, ele pega uma lasanha, ele olha para o outro, tem um ketchup. Se você for em muita loja, aqui no corredor tem lasanha do lado e do outro tem biscoito, você está dizendo, quer fazer lasanha, né? Vai ter um trabalhinhozinho aqui para achar o ketchup e a maionese. Então a gente precisa facilitar. Mas aí existe um relatório que a gente precisa estar muito a par, que se chama ABC de venda. Eu já ouvi falar. Esse ABC de venda, pessoal, ele lhe mostra tudo. Ele lhe mostra quanto você vende, quantos SKU você tem, quanto vende no perecíveis, quantos vende menos que 7 unidades. Isso é uma filosofia que Teófanes, eu tenho 2 anos e meio fazendo isso com Teófanes, isso você não encontra lugar. Alguma informação você tem, mas você tem uma informação desamarrada. E para você ter uma informação amarrada, a gente tem mais de 600 análises de dados que a gente já fez. Hoje a gente também trouxe para o time Getúlio. Getúlio está aí? Pronto, Getúlio, que tem uma empresa chamada GS Consultoria.
E ele hoje pertence também ao time de Ney, porque é o seguinte, para a gente entregar o melhor, nós temos que ter os melhores. A gente precisa ter, Ney não pode olhar números, bater escanteio, ser um gerente operacional. Eu preciso ter pessoas para fazerem o que tem que ser feito. E para isso eu tenho o Teófanos, que é analista de dados, eu tenho o Getúlio, que é analista de processo, eu tenho um projetista ali, Junei está ali, é quem faz os nossos projetos hoje. Hoje a gente faz projetos de supermercado, com base nos dados. Ah, nem quem faz o projeto da minha loja é uma arquiteta. Beleza, ela tem os dados? Não. Pronto, ela faz lá, beleza, depois manda para a gente dá uma melhoradinha. Um pouquinho que a gente melhora, a gente evita o cliente comprar 150 mil a mais. A gente faz com que o setor dele venda mais no perecíveis. Porque existe muita gente boa que faz projeto, muita, mas é muita mesmo. Mas o nosso time só faz isso. Porque eu não estou falando isso, é porque assim, eu preciso dar a melhor informação possível. Qual estratégia você teria por ti? Cada um de vocês pensa no artigo de vocês. A pergunta é, tem 10 cortes de abóbora cortada agora? Tem 10 cortes de melancia agora? Tem repolho agora? Não tem. Então a gente precisa adicionar isso. Vocês sabiam a informação, a dica de 1000 aqui, ó. Cada tonelada de pão que você vende, você tem que vender no mínimo 250 quilos de queijo fatiado. Isso é vender por carona. Ninguém sai de casa querendo comprar queijo fatiado. Sai querendo comprar pão. E se no lugar do pão tiver isso aqui, perto do pão, você vai para 400 quilos de venda de queijo fatiado. Um dia uma cliente me falou, me contestou e disse assim, não, eu não vendo. Eu disse, tira uma foto aí do seu expositor. Quando ela tirou, a foto estava vazia, o expositor. Eu disse, você não vai vender nunca. Para vender tem que estar cheio. Para vender tem que estar abastecido. Então, você abastecendo próximo do pão, você vai vender mais queijo, porque você está pegando a carona do cliente que foi comprar o pão. A mercearia 2, dica de 1000 eu já dei, que é a fórmula, ela tem que estar com a linha infantil e garrafa térmica em cima do café. Isso aí a maioria já faz, é o básico. Óleos especiais. Qual é o chama da minha seção de mercearia? Eu vou dar um número aqui, ó. Pode pegar a melhor loja que tem aqui, seção de massas não vende mais do que 1,8%. Seção de massas que você quer, que a gente às vezes quer 10 módulos, o que vende massas é espaguete instantâneo. O resto cobre tabela, cumpre tabela. Eu desafio, eu já fiz mais de 500 supermercados, eu não conheço um que venda massas mais do que 2%. Então a gente precisa entender realmente o que vende. Seção de bebidas, por exemplo. Vocês sabiam hoje que Coca-Cola Zero está vendendo igual a Coca-Cola tradicional? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se eu tirar uma foto da loja de vocês, eu tenho o mesmo espaço de Coca-Cola Zero para o mesmo espaço para Coca-Cola tradicional? Sim ou não? Não. Eu sei que Coca-Cola Zero está vendendo equivalente à Coca-Cola tradicional, mas eu ainda persisto em colocar mais espaço para tradicional. O que é que eu estou fazendo com essa informação? Você entende entre saber a informação e executar o que ela está dizendo? É um caminho diferente? Cross. Eu gosto de falar em cross porque quando eu trabalhava em Bom Preço em 2002 eu usava um pouco. Hoje todo mundo usa cross. É cuscuzeiro em cima do café, ou é cuscuzeiro em cima do... É cuscuzeiro lá em cima do onde vende cuscuz, é garrafa térmica no café. Mas qual a estratégia eu estou utilizando para o final de ano? Eu só tenho que pensar no meu final de ano agora? Ou eu espero chegar novembro ou dezembro para eu pensar no final do ano? Como é que aqui eu tenho aqui um produto sempre, pessoal? Produto destino, produto por impulso. Produto destino, sempre o que vai estar na promoção é o que eu tenho uma maior quantidade. Sempre o que eu vou estar na promoção é o que eu tenho uma maior quantidade. Mas meu repositor sabe quando eu faço uma boa negociação com o meu fornecedor? Não. Existe uma falta de comunicação muito grande entre o comprador e o gerente. E existe uma falta de comunicação muito grande entre o gerente e o repositor. Muitas das vezes eu chego na loja, o promotor chega na loja conhecendo do que foi negociado mais do que o promotor, mais do que o gerente. A gente tem uma agilidade em negociar, mas a gente não tem uma agilidade em informar. Então, se eu estou negociando aqui com um determinado fornecedor e ele diz que 50% da gôndola é dele, e o que vai botar na primeira ponta de gôndola é dele, aí o meu repositor não sabe, vai lá e reabastece com outro produto. Na segunda-feira o promotor da loja chega e ele chega ousado. Ops, essa ponta aqui é minha, viu? Ó, pode tirar. Promotor chega em nossa loja assim.
Aí o nosso repositor, para não ficar por baixo, já se sentiu ofendido, e disse, não é assim não. É assim, vai metendo mão? Aqui tem dono. Não, ó, meu supervisor disse que isso aqui, tira aqui, bota no carrinho. Não, peraí, vou chamar o gerente. Aí o repositor chama o gerente, pensando que o gerente sabe. O gerente chega lá também, não sabe. Você negociou com quem? Não, negociou aí com compra, peraí. Aí o gerente, rapidamente, ele faz uma coisa que não é para fazer. Se tem gerente aqui, não liga para tirar uma informação na frente deles. Vocês podem ficar frustrados. Você, quando ligar para o comprador e dizer assim, ó, estou recebendo um pessoal aqui, fornecedor tal, está dizendo que essa ponta aqui é dele, como é? Cadê, rapaz? Esqueci de falar com você. A gente fez essa negociação. De cara, o promotor já está vibrando por dentro pela cara que você fez. Quando você vai ver onde foi o erro disso, foi o erro na falta de informação. E a gente precisa aproximar o setor de venda com o setor de quem abastece. Porque não adianta nada ter estratégia se não tem execução. Estratégia e execução tem que andar junto. Quem é o gerente? O gerente é responsável por filtrar o que está vindo de cima para passar para que seja executado. Dicas de cross, isso aí você já sabe, são alguns cross que a gente fez na loja. Esse rodinho aqui, ó, se você botar em outro lugar, ele não vai vender nunca. Ele só vende aqui se tiver junto do detergente. Então, esse rodinho, lembra aqueles produtos que vendem menos que 7 unidades no mês? Esse rodinho pode estar junto, depende de onde é que ele esteja armazenado, onde é que ele está sendo exposto. Pessoal, isso aqui é uma loja do Bom Preço, uma loja do Walmart. Os grandes já fazem. Eu vou em muita loja pequena que diz, não, aqui não dá certo. Eu nem gosto de botar isso aqui porque polui muito. E beleza, então fica com seus 50% dos seus produtos aí vendendo menos que 7 unidades. A gente precisa fazer vender, porque senão o cliente está comprando. E para fazer vender, tem que ter estratégia e tem que ter disciplina. Muitos de vocês aqui eu posso dizer assim, está feito? Tá, mas eu já digo logo, quem está fazendo são os promotores, não são os repositores. E a gente precisa entender que esse papel é do repositor. Que em seguida, se eu chegar em uma loja, um exemplo, eu for supervisor de qualquer loja, chegasse assim, para mim a culpa é do gerente. O gerente tem que acompanhar. O gerente tem que entender tudo o que passa na loja. Beleza? Vai uma dica para vocês, sempre que entrar na loja, gerentes, que você está aí, muda. Você não está vendo, mas todos eles sabem que você chegou. Pior ainda, todos eles sabem para onde você vai. Porque vocês são previsíveis. Vocês, todo dia que chega, faz o mesmo caminho. Vai uma dica aí para vocês. Ó. Se você é dono de loja, ou se você é gerente, dono de loja, quando entrou na loja, chama o gerente com você e vai com ele fazer um tour na sua loja. É igual aquele tour que você faz no concorrente. Você vai lá no açaí e sai olhando tudo que está errado. Faz a mesma coisa na sua loja. Faz um tour e olha tudo que está errado dentro da sua loja. Vai no depósito, vai na câmara, vai no estoque, vai em todos os setores. Ok. E aí você vai ver que no terceiro dia você fazendo isso, ele vai estar fazendo antes que você chegue. Porque você criou um padrão. A pergunta é, a gente tem padrão para quando chega em nossa loja? Não. Mas a gente precisa criar. Porque é dessa forma que você está treinando o teu gerente, o teu encarregado. Esse resultado é de uma loja lá de Pernambuco. Essa loja de Pernambuco, para você ter ideia, eu estou falando aqui, pessoal, eu já estou no final de ano, viu? Já estou em dezembro. Vocês sabem quanto é que cresce um supermercado em dezembro referente a novembro? Se você fosse chutar, chefe, você cresce quantos por cento? Deus. Cresce quantos por cento? De dezembro para novembro. 30%, de 20% a 30%. Pô, mas é claro, dezembro vai aumentar as vendas. Beleza, já tem informação? Já. O que eu faço com ela? Mas agora eu vou dizer uma coisa que eu sei que muitos de vocês talvez não saibam. Esses 30% que você cresce em dezembro estão em 16 itens. Olha que sacada. Não adianta você comprar mais feijão, não adianta você comprar mais vinagre, não adianta você comprar mais sazon, não adianta você comprar mais perfumaria, não adianta você comprar mais shampoo. É o momento de você não comprar esses itens. Você vai pegar esses 30% de aumento de venda e vai comprar exatamente os itens que vendem. Se eu estou em uma loja ali que eu saí de 2 milhões e 600, fui para 3 milhões e 740, nessa loja eu tive um acréscimo de 42% dezembro para novembro. Porque eu otimizei meu espaço. E eu otimizei o meu espaço com os produtos que vendem em dezembro. O que é que eu preciso aumentar em dezembro
Eu preciso olhar o meu comparativo de venda de dezembro do ano anterior e pegar esses 16 itens. Panetone, refrigerante, Coca, qual é a cerveja que eu mais vendo? Leite líquido, porque faz muito bolo, faz muitas outras coisas, ele vai na carona. Champanhe, cerezé, vinho. Esses produtos é que vão fazer você ter 40% de aumento de venda. Esqueça vinagre, esqueça sazon. Se seu comprador começar a comprar todos esses produtos, vai faltar dinheiro para comprar o que realmente vende em dezembro. Mas antes de vender, façam coisas simples. Olhe as vendas do ano anterior. Isso vai lhe nortear e vai fazer com que você seja mais assertivo. Beleza? Então, assim, só para vocês terem uma ideia. Em novembro a gente vende 17 cerezé dessa, em dezembro eu vendo 757. Mas para eu vender essas 757 em dezembro, eu preciso ter essas 757 na loja. Bem exposto, bem precificado. Porque senão eu não vou vender. Então aqui Panetone eu só vendo 21 unidades em novembro, mas eu vendo 589 unidades em dezembro. Eu tenho que ter exposição, eu tenho que ter passas. Eu vendo 19 quilos em novembro, mas eu vendo 350 em dezembro. Mas eu tenho que ter passas embaladas, eu tenho que ter um lugar, eu tenho que estar junto da hortinha, eu tenho que estar junto da padaria. Senão eu não vendo. Então eu tenho que aproveitar a venda de dezembro para eu realmente ter esse crescimento de 1.885%, queijo cuia 3.483%. Se eu vendo 6 quilos, eu passo a vender 148. Mas eu preciso ter em dezembro. Mas eu preciso comprar antes de dezembro. Eu preciso ter minha cara com cara de notável em novembro. Porque o cliente que vai em sua loja em dezembro, ele não decide ir em sua loja em dezembro. Ele foi em sua loja em novembro e diz, poxa, aqui já tem isso, poxa, eu vou fazer minhas compras aqui. Pessoal, vocês entendem que eu estou tirando vocês de ser aquele gerente tomador de conta para ser... pessoal, não estou afirmando que vocês são tomadores de conta, não. Viu? Eu estou dizendo que a gente precisa ter atitude de gestores. Se a gente esperar que essa atitude sempre venha de cima para baixo, a gente nunca sobressai. A gente sempre vai esperar e as coisas, às vezes, não vão acontecer como a gente queria. Então, essas informações. A cerveja Heineken sai de 19 mil, vai para 303 mil. Pô, eu preciso comprar Heineken? Não. Qual é a cerveja que mais vende sua área? Se eu falar aqui de Salvador, eu sei aqui que na loja lá do Litoral Norte, é Heineken. Mas eu sei que Sussuarana, Pernambués, é a Mistel. Então eu preciso saber qual a cerveja que eu mais vendo em minha loja. Qual a exposição que eu vou fazer para o mês de dezembro toda? Estou falando de mercearia, mas aí a carne, ó o horti, ó os frios, ó o congelado. Eu tenho que ter aquele tempo, dono de loja, que você não gosta de ver seu gerente sentado na frente do computador. Né? Que às vezes você vê o gerente sentado na frente do computador, dá a sensação que o cara não está fazendo nada. E é dali que saem as grandes estratégias. A gente precisa dar um espaço para nossos gerentes ter estratégia. Porque as estratégias sempre então vão ser nossas, ou da nossa rede. A gente precisa buscar a informação. Beleza? Você tem uma ideia? Novembro, o setor não alcoólico. Pessoal, todas essas informações aqui estão exatamente na análise de dados que a gente faz. Essas informações vocês têm. Só que eu costumo dizer que existe um setor de inteligência fora do mercado. Alguém tem que fazer isso. A pergunta é, vocês têm alguém para fazer isso na loja? Porque às vezes o gerente ele é tão bom em abastecer, ele é tão bom em ser operacional, que às vezes ele não sabe o caminho para chegar aqui. E às vezes o nosso TI, que tem na nossa loja, ele não tira um relatório, porque a gente não pede. Então a gente precisa fazer com que todos tenham os números na mão. Porque senão nós vamos ser tomadores de conta, ou então vamos esperar as coisas acontecer. O horti cresce em média 20%, porque o horti ele já vende todo dia. Semanalmente você vende horti. Então é um produto que está crescendo dentro do que ele já vende. Um hortifruti bem exposto, um hortifruti bem trabalhado, toda semana uma dona de casa vai lá no mínimo uma vez comprar. Mas comprar queijo cuia você não compra uma vez por semana. Isso aqui é o desenho do que a gente faz até a gente chegar ao layout, né? A gente fala muito do análise de números, que, como eu falei, o Teófilo é nosso analista. Projeto 3D, a gente faz também, é o Gilney, que é o nosso especialista em projeto. Definição de layout, a galera do layout está aí, também faz. Eu tenho aqui padronização de processos, eu tenho o Getúlio, que tem a GS, que faz um trabalho com a gente, junto com os POPs. E a gente tem
Além da comunidade, a gente tem agora um centro de treinamento, que daqui a uns 20 dias vocês vão ouvir falar, que é exatamente para treinar repositores e gerentes. O que a gente faz é ver as dores que vocês têm e a gente vai se qualificando, vai melhorando para a gente entregar. Ney, você tem o quê? Um CT, Centro de Treinamento Ney Layout, que a gente está fazendo uma parceria com a base, através do Mauro, onde essa sala que está tendo aqui, principalmente as lojas de Salvador, a gente vai estar fazendo um trabalho voltado para os repositores que futuramente serão encarregados. Agora, se você quer ter um encarregado ou um gerente que também possa participar, vá uma dica aí. Se eles não sabem os números da loja, não é hora de mandar ele para a gente. Porque a gente vai trabalhar números e dados. Agora, se vocês têm gerentes e querem colocar para que eles realmente evoluam, só o primeiro passo é ele precisa ter as informações dos números. Caso contrário, não é o momento dele. Porque o que a gente vai falar aqui é de números. A gente vai falar de dados, a gente vai falar de corredores, a gente vai falar de como é que vê cada repositor dele aí. Eu tenho aqui um QR Code, quem quiser olhar, isso tudo vai direcionar vocês a entender melhor o que eu estou falando, do seu treinamento, do layout, de todo o processo que a gente tem. A gente precisa evoluir, e para a gente evoluir, realmente, a gente precisa saber quais são as dores de vocês. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, rapidamente, só para a gente saber e entender como é o nível de informação quando está quente e quando está frio com a gente. Para você ter uma ideia, quando a gente tem uma informação e ela fica um pouquinho com a gente, o resultado é isso. Ó, todo mundo assim, ó, com o dedinho. Todo mundo. Só serve se for todo mundo. Um dedinho, batendo um dedinho no outro. Se eu ver gente aqui que não está batendo, vai tomar uma topada lá fora e vai perder o dedo. Isso, pronto. Agora, vamos começar a melhorar essa informação batendo com 2 dedinhos. 2 dedinhos a gente precisa evoluir. E a gente está evoluindo. Eu tenho um colega aqui que está batendo esses 2 dedinhos, mas não vai funcionar não. Então, 2 dedinhos. E isso significa que a gente está pegando as informações e está passando para o colega, está passando para a nossa loja. E agora a gente vai para 3 dedinhos. E nos 3 dedinhos, batendo cada vez mais forte, tipo uma palma, a gente vai entender que todo mundo está ouvindo já o que a gente está dizendo. Quando a gente sai de 3 dedinhos, nós vamos para 4 dedinhos. E olha como é melhor com 4 dedinhos. Então, a gente está tendo a informação e passando. E agora a gente vai levantar e bater com os 5 dedinhos. É uma salva de palmas aí agora para vocês. Valeu, galera. Obrigado aí.